Olá, hoje nós estamos aqui para fazer então uma explicação rápida de como nós podemos realizar um exercício com o RStudio a partir de um post hospedado no RPubs. O RPubs é um local onde o RStudio permite que nós publiquemos alguns estudos obtidos a partir de um arquivo chamado R Markdown. Nesse caso, nós estamos aqui com o meu RPubs, então rpubs.com/amrofi, e nós vamos tentar reproduzir um exercício de econometria dentro do RStudio. Então, se você estiver no RStudio, abrir o RStudio, ele deve aparecer essa tela, ok? E nós vamos tentar então iniciar um exercício a partir do zero. Vou criar primeiro um novo projeto. Ele vai me dar a opção de pegar uma pasta existente ou uma nova pasta, um novo diretório. Eu vou escolher um novo diretório, um novo projeto e vou colocar ele nos meus documentos. E eu vou colocar o nome de exercício RPubs. Poderia escrever qualquer nome. O nome que você colocar aqui é o nome do diretório que será criado. Neste caso, estou criando dentro dos meus documentos. Então, Create Project, ele vai mostrar aqui uma mudança, switching. Ele está mudando para o diretório do projeto que está sendo criado. Nesse diretório do projeto, ele vai criar então um arquivo com extensão rproj e depois nós vamos colocar aqui o script e o arquivo de dados. Como nós vamos fazer uma reprodução de uma página do RPubs, eu vou criar aqui um script. Eu vou mencionar então só para eu ter uma ideia da onde eu estou trazendo, tá certo? É um exercício da quantidade produzida de algodão em função de preço de algodão, quantidade produzida, aqui de algodão em função do preço do algodão, preço da soja, para municípios de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Eu tenho a opção de vir copiando o script, ou eu tenho uma outra opção que é baixar o RMD, ou seja, o arquivo de R Markdown. Eu vou baixar o arquivo do Markdown, que ele fica prático para a gente fazer isso. Ele baixa dentro da pasta de downloads, certo? Eu posso buscar esse arquivo dentro da pasta de downloads e colocar ele dentro daquele arquivo que eu acabei de criar, que é o exercício RPubs. Então eu posso colocar ele lá dentro. Essa é uma alternativa. A outra alternativa é copiar o código. Nesse caso, eu não estou disponibilizando para vocês o arquivo de Excel. Então eu vou fazer por meio dessa saída do Deput, que tem a mesma informação do Excel. Então eu vou selecionar, eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V dos dados, intercalando com a minha página do RStudio. Então eu vou pôr aqui, eu vou organizar essa tela só para ficar mais fácil, e vou colocar aqui um Ctrl V. Se você for olhar, ele vem um pouco desalinhado, na verdade, não está bem perfeito, mas ele vai rodar tranquilamente, tá certo? Ele não fica aparecendo exatamente com muita perfeição, mas você pode ver que ele tem aqui o QAlg, ele tem aqui a área, ele só ficou desalinhado por causa do formato, mas se você executar, ele aparece aqui
perfeitamente os dados do nosso exercício, certo? Se eu usar esse comando attach, esse attach vai permitir que o R compreenda os rótulos que estão aqui em cima. Então, por exemplo, se eu pedir para mostrar o QAlg, ele agora sabe que o QAlg é uma variável, ele compreende isso. Posso agora ir puxando os demais códigos. Por exemplo, neste caso aqui, o cable, ele vai me permitir visualizar, estou salvando aqui dentro do script, o cable vai me permitir visualizar os dados de uma forma organizada. Ele é útil para essa estratégia. Então ele aparece aqui meus dados, eu posso visualizar como eles estão disponibilizados. A outra alternativa, então, se nós formos seguindo, veja que é uma brincadeira de copiar e colar. Eu posso tirar um sumário dos dados. O sumário, eu não preciso novamente desse comando knitr, já tem aqui em cima. Esse sumário, ele me traz as estatísticas. Se eu simplesmente executar esse sumário, ele me dá as estatísticas. Neste caso aqui eu estou pondo com o cable, que ele me dá de uma forma um pouco mais organizada. Não ficou ainda tão organizado, mas a gente tem aqui uma forma de visualização desses resultados. Se você simplesmente omitir o cable, ele faz a mesma coisa. Se eu fizer somente o sumário, ele traz de uma outra forma, mas aqui você tem as principais estatísticas descritivas do meu modelo. Seguindo um pouco mais, a gente tem a opção, por exemplo, de olhar como está a heterogeneidade nessas informações. Por exemplo, aqui o QAlg entre os diferentes estados. Então eu vou colocar isso aqui, tá certo? O library gplots, ele vai me permitir criar esse gráfico. Eu estou fazendo a variável QAlg, a média dela em relação aos diferentes estados. Então ele aparece esse plot para mim aqui, que eu posso ter uma ideia de como está a variabilidade entre eles. Poderia fazer isso para qualquer variável. Então, por exemplo, se eu quiser mudar isso aqui e fazer para uma outra variável, por exemplo, o preço, só para ver se ficou digitado certo, né? A nossa variável palg, tá certo? Então aqui eu posso fazer a mesma coisa para a variável preço. Veja que agora alterou o preço. Eu tenho uma banda de variação entre os 11 anos que eu tenho, e assim eu consigo ter uma visualização de como estão esses dados. Poderia olhar aqui, então aqui a mesma coisa que a gente fez. Poderia olhar para a soja, né, para o preço de soja. Então é só eu pôr o código e rodar, ele vai mostrar para mim aqui como ficou para preço de soja. Se você quiser copiar esse gráfico para algum lugar, recomendo fortemente que você abra a tela e depois você faça a exportação dele para onde você quiser. Então essa é uma possibilidade que você tem de trabalhar com isso. Podemos dar sequência. Então, por exemplo, aqui agora a regressão. Eu posso fazer uma regressão empilhada. O nosso comando para regressão é a função lm. Então eu tenho aqui o linear model. Estou fazendo entre QAlg em função de área
preço de algodão, preço de soja. Regressão empilhada, por quê? Porque aqui eu não estou dividindo os dados. Eu estou pegando todos esses dados e eles estão empilhados um sobre o outro. Eu estou ignorando o recorte de painel. Então, se eu fizer isso, ele me mostra uma saída da minha regressão e aí eu posso interpretar o R quadrado 0,85, 85% das variações da quantidade de algodão foram explicadas pelas variáveis área, preço de algodão e preço de soja. Mas observe que apenas a área foi significativa, as demais não foram estatisticamente significativas, nem mesmo a 10% de significância, que seria 90% de confiança. Então a gente não tem um modelo tão interessante, apesar de ter aqui 0,85, somente um parâmetro foi significativo, isso não é tão desejável. E eu posso incluir o Akaik e o Schwarz como alternativas para eu incluir dentro do meu objeto de regressão. Eu acho interessante fazer isso. Então aqui você pode incluir o Akaik dentro do meu objeto. Neste caso aqui eu estou incluindo ele já dentro de uma outra regressão. Veja que aqui eu já incluí ele, eu pulei uma regressão aqui, tá vendo? Eu tinha feito uma regressão com as dummies alterando o intercepto. Então é isso que nós vamos fazer primeiro. Primeiro nós vamos criar uma regressão alterando intercepto. Então aqui nesse caso veja que eu coloquei as duas dummies, uma para Mato Grosso do Sul, outra para Mato Grosso. Eu não coloquei para Goiás para não dar multicolinearidade. Então a minha base é Goiás. As dummies de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, elas vão alterar o resultado do intercepto para quando for MS ou MT, se for significativa. Então eu posso rodar essa regressão. Veja que agora apareceu aqui um outro objeto de regressão. Se você olhar esse objeto de regressão, ele não tem aqui Akaik e Schwarz, mas eu posso, nem ali e nem aqui nesse resultado, mas eu posso criar o Akaik para dentro dessa regressão. Da mesma forma o Bayesiano, o Schwarz, o BIC. E agora, se você for olhar novamente, ele já vai aparecer aqui o Akaik e o Schwarz, tá certo? Eu posso pedir para ele pelo Stargazer, para ele o Stargazer é um pacote interessante, porque ele vai me permitir comparar essas regressões, tá certo? Eu estou pedindo para ele colocar um estilo comma default, ou seja, separado por vírgula, e eu estou pedindo para ele manter as estatísticas Akaik, BIC, R quadrado ajustado e N. Primeiro, antes de rodar esse comando, eu vou gerar o Akaik e o Schwarz para a regressão empilhada. Posso fazer isso copiando esse código e alterando. Então, por exemplo, agora eu estou falando da reg empilhada. Então, eu vou alterar adequadamente para ele incluir Akaik e Schwarz dentro da regressão empilhada. Vou rodar isso, ok? Então, e vou rodar até o Stargazer. Ao rodar o Stargazer, vocês vão observar então que agora eu tenho Akaik e Schwarz dentro da minha saída da regressão. Veja que é um modelo ainda não muito interessante, porque embora eu tenha um R quadrado de 0,86, eu só tenho a constante e não tenho mais nada significativo. Sugere que nós tenhamos alterações nesse modelo. Esse modelo não está nos sendo tão interessante, tá certo? Eu posso
incluir uma variável de fator, por exemplo, a variável estado, ela nos daria a mesma interpretação, tá certo? Então eu vou passar à frente, ok? Um modelo que poderia melhorar um pouquinho é colocando a dummy, alterando também a inclinação. Então, se você fizer essa rotina, você terá a possibilidade de alterar também a inclinação